O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás levada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, está exortando a penitência. Hoje é dia de São Francisco de Assis, o penitente. Padre, o que é penitência? Quando o Padre Pio entrou no noviciado, estava escrito assim: ou penitência ou inferno. E os capuchinhos estavam com razão, né? Porque Jesus relaciona a falta de penitência com a condenação no inferno. Penitenciar significa pagar pelos nossos crimes. Somos criminosos diante de Deus. Ah, já pagou, Padre. Jesus já morreu na cruz, já, Padre. Agora a gente vai trocar o carro novo, casa nova, chácara, roupa nova, shopping, hambúrguer, pizza, sorvete, refrigerante, Netflix, rede social, muita alegria e muito louvor. Chama-se protestantismo. Penitência. Os santos comiam pouco, os santos dormiam no chão. Santa Teresinha jogava um pouquinho de cinza na comida em certos tempos para não sentir gosto. E se eu for falar de certas penitências dos santos, é capaz de gente aqui até passar mal. Penitência. Santa Teresa d'Ávila, quando ela vai discorrendo sobre as 7 moradas, no livro do Castelo Interior, quando ela se detém na 3ª morada, terceira morada, ela diz assim: pode ficar tranquilo, porque os moradores dessas 3ª moradas jamais morrerão de penitência. Se na 3ª morada já não tem tanta penitência, imagina na 1ª e na 2ª. E a gente fica recordando para nós mesmos e recordando o ensinamento de Jesus, dizendo que quando o noivo for retirado, aí sim jejuarão. Os santos eram penitentes,
mostravam o que era penitência com a própria vida e ensinavam a fazer penitência. São Felipe Neri dizia assim: quem não refreia a sua boca jamais será santo. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de meditar a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de recolher-se diante da cruz do Santíssimo Sacramento, dia de fazer mais silêncio. Graças a Deus, todas as primeiras sextas-feiras do mês, primeiro sábado, primeiro domingo do mês, aqui na Capela São João Bosco, da Paróquia Santo Antônio, nós fazemos 72 horas de adoração, praticamente 72 horas, 3 dias, vigília de sexta para sábado, sábado para domingo, Jesus exposto em adoração, penitência. O anjo em Fátima, na terceira parte do segredo, terceiro segredo de Fátima, quando a irmã Lúcia explica o terceiro segredo de Fátima, a visão do anjo como uma seta para o globo terrestre, dizendo: penitência, penitência, penitência. E se o Padre Braulio não é um modelo de penitência e preciso ser, olhe para Jesus Cristo, olhe para São Francisco, olhe para São João Batista. A gente está aqui, eu também, junto com vocês. O primeiro ouvido que escuta a pregação do Evangelho aqui é o meu. Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para nós. A primeira pessoa que é interpelada pela minha pregação sou eu. E como eu sofro por pregar a palavra, Hoje eu meditava muito isso, tanto no livro de Ezequiel, quanto no livro do Apocalipse. O povo acha que é fácil chegar aqui: não, padre, o senhor sabe falar, o senhor fala bem, o senhor fala umas palavras para nós, o senhor coloca umas palavras de esperança, umas palavras de exortação, umas palavras proféticas, isso é muito bonito. Rapaz, bonito, isso custa a minha vida. Anunciar o Evangelho custa a vida, porque eu seria um grande palhaço de circo se eu viesse aqui no púlpito anunciar para vocês uma coisa que está longe da minha vida. Isso não converte o coração das pessoas. Santo Antônio, que era um grande pregador, ele dizia assim: que cessem as palavras e falem as obras. E Santo Antônio dizia que o pregador prega com 2 línguas, a da boca e a da vida. A vida deve pregar, a vida deve falar, e foi isso que São Francisco de Assis fez. Ele viveu o Evangelho, ele se desposou com a pobreza, com a pequenez, com a humildade, com a alegria, com a dor, com o sacrifício, com o amor de Jesus crucificado, com a igreja ferida. São Francisco não fica querendo dizer: não é papa não, tem mais papa não, tem mais cardeal não, tem mais bispo não, esses padres aí não estão valendo nada não. São Francisco viveu num tempo como o nosso, muito difícil, com muitos pecados do clero, com muitas fraquezas do Santo Padre Inocêncio III, que ele foi lá, ele morreu. O Papa Inocêncio III morreu de peste, ficou nu, e São Francisco se debruçou sobre o Papa, que estava todo mundo correndo, foi lá e envolveu o Papa com o seu burel, com o seu manto, para dar dignidade ao Papa. Era um tempo de muitas lutas internas na igreja, de muito laxismo, de muita luxúria, de muito comodismo. E São Francisco, com a vida, não para dizer que ele era melhor do que os outros, mas para ser melhor para os outros, ele começou a fazer penitência. E penitenciar é negar a si mesmo, penitenciar é renunciar a si mesmo, penitenciar é dobrar os joelhos, é fazer exame de consciência, é deixar Jesus crucificar o homem velho. E como isso dói, como machuca você renunciar a si mesmo, você deixar os teus gostos de lado. E aqui só Deus vê o coração,
É só Jesus para ver o coração. Só Jesus sabe o que te custa e te custa muito. E feliz de você, bem-aventurado, como diz Francisco, bem-aventurado se você deixa tudo pelo tudo. Se você vai deixando, se você vai entregando, se você vai deixando Ele crucificar. Por que tem gente que volta atrás no seguimento de Jesus? Porque dói, porque machuca. Há esses dias alguém me dizia assim: padre, infelizmente, falou com muita humildade e caridade, infelizmente as pessoas não têm fé. E não tem fé mesmo. Porque a fé é você deixar Deus te virar do avesso. Isso dói. Por isso, se a gente não for crucificado nesta vida, não entraremos no reino dos céus. A porta é estreita. A porta é muito estreita. E façamos as penitências voluntárias, mas muito mais, acolhamos as penitências que Deus também nos envia. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentados sobre cinzas. O que é vestir de cilício? É contrariar a própria carne. Bendito jejum que a gente deixa voluntariamente de comer certas coisas. Bendito jejum que a gente deixa de ficar comendo toda hora, de beliscando. Bendito jejum, bendita penitência, bendita disciplina de acordar cedo, de levantar da cama mesmo sem vontade, de dormir mesmo sem vontade, de rezar o terço de joelhos mesmo sem vontade, de ir à missa mesmo sem vontade. Adler contra outro gigante, Santo Inácio de Loyola. Os santos lutaram demais com a natureza deles, para serem santos, para deixar Deus fazer o que queria ser feito. Jesus suou sangue no horto, e você acha que eu e você, quem quer que seja, vai ser santo, vai buscar o caminho da penitência, da cruz, do céu, sem dor? Não, meus irmãos, ou sofrer ou morrer, dizia Santa Teresa d'Ávila. Peçamos o amor a Jesus crucificado, peçamos a alegria de contentar com aquilo que Deus nos dá. Se fores fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. E o Senhor quer nos dar o dom da penitência. Como não olhar para o coração imaculado de Maria e encontrar aqui nessa imagem belíssima de Nossa Senhora Rosa Mística, estas 3 rosas gritando aos nossos olhos: oração, reparação e penitência. Penitência, disse o anjo em Fátima no 3º segredo: penitência, penitência, penitência. São Francisco escreveu assim: carta a todos os fiéis, saídas das mãos e do coração de São Francisco. Devemos ser simples, humildes e puros, diz ele. E ele diz, rezando, né? São Francisco escreve adorando, escreve louvando, escreve rezando, e ele diz assim para nós: ó Pai Altíssimo, o Pai Altíssimo anunciou a vinda do céu do tão digno, tão santo, glorioso Verbo do Pai, através de seu santo Gabriel, a santa e gloriosa Virgem Maria, em cujo seio recebeu a verdadeira carne da nossa humanidade, a nossa fragilidade. Ele quis, no entanto, sendo incomparavelmente mais rico, escolher a pobreza junto com a sua Santíssima Mãe. Nas vésperas da sua paixão, celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Depois orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mateus 26:39. Pois tudo a sua vontade e na vontade do Pai, e a vontade do Pai era que o seu Filho bendito e glorioso, dado a nós e nascido para nós, se oferecesse em sacrifício
e vítima no altar da cruz pelo seu preciosíssimo sangue. Sacrifício não para si, porque quem tudo foi feito, mas pelos nossos pecados, deixando-nos o exemplo para seguirmos as suas pegadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, seguir as pegadas de Jesus, e elas são ensanguentadas. E quer que todos nos salvemos por Ele e o acolhamos com o coração puro, corpo casto, olhos sadios. Oh, como são felizes e benditos aqueles que amam o Senhor e fazem o que mesmo o Senhor disse no Evangelho: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Amemos, portanto, a Deus, adoremo-lo com o coração puro, com a mente pura, porque acima de tudo, disto Ele procura e diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. E continua São Francisco de Assis: é necessário que todos os que adorem em espírito e em verdade. Padre, o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar na graça de Deus em espírito, estar na graça, e em verdade, do jeito que você é, do jeito que você está, com todas as circunstâncias da tua vida, com todas as belezas e feiuras, com todas as graças e infidelidades, com todos os sonhos e esperanças e fraquezas. Adorar em verdade é trazer o teu coração tal e qual ele foi formado por Deus e pelos teus pais, pela tua história, trazer e derramar no altar. Isso é adorar em espírito e em verdade, e é isso que Deus procura. Deus procura sinceridade, Deus não procura maquiagem, Deus não procura fantoches, Deus não procura personagens, Ele procura pessoas, como Francisco e Clara, Antônio, Teresa, João, Felipe, Bernardo, seres humanos normais, cheios de feridas, cheios de medos, de fraquezas, de pecados. É necessário que todos os que adorem em espírito e em verdade, e dia e noite elevemos, dia e noite, adorar à noite o Santíssimo Sacramento. Dia e noite, de São Francisco. Vamos levantar os nossos louvores, nossas orações, adorações, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Porque é preciso orar sempre, sem deixar de fazer. Lucas 18, versículo 1. Além disso, queridos filhos e filhas, nos ensina São Francisco, grande filho da igreja, além disso, produzamos dignos frutos de penitência. Mateus 3, versículo 8. Além disso, produzamos dignos frutos de penitência. Renunciemos a nós mesmos, peçamos a graça a São Francisco de Assis, de amar Jesus crucificado, de amar a pobreza, de amar a castidade, de amar a obediência, de amar a providência, fazer o que está no nosso alcance, lutar contra nós mesmos e pedir a Nossa Senhora e São José, o nosso anjo da guarda, que nos dê disposição para receber as cruzes que Deus nos envia. Amemos os próximos como a nós mesmos, tenhamos caridade, humildade, façamos esmolas. Vai continuando São Francisco: já que estas lavam as almas das nódoas dos pecados. Está vendo? Esmolas, benfeitorias, ajudar os pobres, falar com os pobres, sorrir com os pobres, escutar os pobres, tirar do nosso bolso alguma coisa para os pobres com alegria, porque os pobres, dizia São Basílio Magno,
e São Gregório Magno, São Leão Magno, os padres da igreja, os pobres são os tesoureiros do Altíssimo. São Francisco era pobre e amava os pobres e cuidava dos pobres. Jesus era pobre, se fez pobre e cuidava dos pobres. Os homens perdem tudo o que deixam neste mundo. Presta atenção, hein? Ninguém vai levar nada, não existe nada, nem exteriormente você vai levar nada. Nada que é material você vai levar deste mundo, e nem os apegos interiores. Digo, é muito mais fácil você deixar as coisas exteriores do que os apegos interiores. Esses crucificam mais, esses doem mais, e às vezes é com coisas lícitas, situações lícitas, não pecaminosas. Porque lá pelas tantas, as pessoas que já comungou por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, não suportam mais o pecado mortal, não suportam. E o que vai incomodando as pessoas que seriamente servem a Deus, seriamente sobem o altar de Deus, seriamente anunciam o Evangelho de Deus, o que vai incomodando essas pessoas não são os pecados graves, mas são os apegos. E Deus permite esta miséria, permite essa mesquinhez de espírito, para ver o tanto que nós somos dependentes dele. Os homens perdem tudo e vão deixar tudo neste mundo. Levam consigo somente a paga da caridade, as esmolas que fizeram, delas receberão do Senhor o prêmio da justa recompensa. Sirva, doe, entregue-se. Outra que viveu em tudo o Evangelho de Jesus, Madre Teresa de Calcutá, né? Ela dizia, só é amor quando dói. Se está doendo, se está difícil, se está custando, se te traz perseguição, se te traz incompreensão, se te traz calúnia, difamação, bendito seja Deus. Esse é o caminho da cruz, esse é o caminho do Evangelho. São Luís Grignon de Montfort, outro amigo da cruz, disse, a cabeça foi coroada de espinhos, e tu, ó corpo, queres ser condecorado de rosas, de pétalas? Jesus crucificado é o amor dos santos, foi o amor de São Francisco de Assis, precisa ser o meu amor, o seu amor, o nosso amor, e se está custando, se está doendo, você está no caminho certo. Que Deus te dê a graça da perseverança final. Nada levaremos desse mundo, nada, absolutamente nada. E diz São Francisco, não nos convém sermos sábios e prudentes segundo a carne, mas temos antes de ser simples e humildes, puros. Humildade, que homem humilde! Jesus disse que ele foi o homem mais humilde que veio nesta terra, por isso tomou o lugar de Lúcifer no céu. Um dia Jesus apareceu para Santa Margarida Maria, hoje é a primeira sexta-feira do mês, comunhão reparadora. Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque e disse, procure sempre imitar o meu servo Francisco de Assis, porque ele foi o que mais se assemelhou ao meu divino coração, ao meu sagrado coração. O santo predileto do coração de Jesus, São Francisco de Assis, o homem mais humilde que pisou nessa terra, o homem mais parecido com nosso Senhor Jesus Cristo, por isso foi o primeiro santo a receber os sagrados estigmas, foi ferido na sua carne, porque já era configurado com Cristo na sua alma. Fez grandes profecias sobre o fim dos tempos, sobre a provação da igreja, sobre a provação do papado. Ele que deu a vida pela igreja, o crucifixo de São Damião que falou com ele, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Vai e reconstrói a minha igreja, porque ela está em ruínas. Não é para dizer que o Papa já não é Papa mais não. Já não é para dizer que a igreja não continuou e etc. São Francisco viveu no bojo das crises internas e externas e jamais levantou um dedo
contra a unidade do catolicismo. Agora, ficar piedosinho do lado de fora e fazer um monte de coisinha do lado de fora, isso todo mundo faz. Eu quero ver no coração, é no coração que habita a verdade, é no coração que habita a caridade, é no coração do homem que habita a unidade. Porque exteriormente você pode parecer com quem você quiser, e São Francisco é quem diz, e ele está coberto de razão: o homem vale o que é diante de Deus e nada mais. Tem gente que é muito sábio, tem gente que é muito douto, tem gente, entre aspas, parece ser muito coerente diante dos homens, arrumando clubinhos e fã-clubinhos, mas luta contra a unidade. Tem o espírito da soberba, tem a serpente que fica ditando a regra. E você acha que é católico, você acha que é cristão, é o espírito do cisma, é o espírito da heresia, e que Deus nos livre disso. Não nos convém sermos sábios e prudentes segundo a carne, mas temos, antes de ser simples, humildes e puros, jamais desejemos ficar acima dos outros, principalmente da igreja, do magistério da igreja, da história. Ai, mas o Papa precisa de correção, deixe o cardeal corrigir. Ai, a situação da igreja precisa de correção, que o colegiado corrija. Se vier a correção de um padre, como veio de São Bernardo, como veio de uma leiga, Santa Catarina de Sena, que venha com humildade, verdade e caridade, coisa que a gente não está vendo nos tempos de hoje. Por isso a igreja está rachada, facções de todos os lados. Humildade. Temos, antes de ser simples, humildes e puros, jamais desejemos ficar acima dos outros, mas prefiramos ser servos e submissos a toda criatura humana por causa de Deus. E ser humilde e ser caridoso não quer dizer ser fingido e mentiroso, porque caridade e verdade andam juntas. Salmo 84, versículo 11: sobre todos os que assim agirem, perseverarem até o fim, repousará o Espírito do Senhor e fará neles a sua casa e a sua mansão. Olha que lindo! Que o Espírito do Senhor repouse sobre ti e faça da tua vida, do teu coração, sua casa e sua mansão. Os santos são as mansões de Deus. Um santo é a mansão de Deus. Um santo na sua pobreza, na sua fraqueza, no seu corpo alquebrado. São Francisco, quando morreu, tinha mais de 20 doenças no seu corpo, 20 doenças, e era a mansão do Altíssimo. Deus morava nele, Deus residia nele, Deus saía pela sua carne, pela sua humanidade. Nestes o Espírito do Senhor virá e fará nele sua casa e sua mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem as suas obras e são esposos, irmãos, mães de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre eles brilhará a luz eterna por toda a eternidade. Não adianta, queridos, não adianta. São Charbel Macluf é outro gigante. Aqui, no exemplo de São Francisco, graças a Deus, o Espírito Santo nos levou a olhar para tantos santos. Me mostre qual santo que não é penitente, me mostre qual santo que não fez violência. Mateus 11:12, desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino dos céus é conquistado à força, e são os violentos que o conquistam. Violentos na oração, violentos na caridade, violentos na penitência. Que Deus nos dê esta graça, que Nossa Senhora interceda por nós, que sejamos filhos da penitência, já que perdemos a inocência. São Luís Gonzaga: já que perdemos a inocência, só nos resta a penitência. E aqui a penitência é para todos, hein? Desde crianças, pequenos, jovens,
moças, rapazes, adultos, homens, mulheres, senhorinhas, senhorzinhos, padres, leigos, consagrados, enclausurados, prelados, penitência, que Deus nos dê um coração penitente e nos alegremos com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.